Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Adriele Reis Pereira e hoje eu vou falar um pouco sobre duas síndromes originadas de alterações cromossômicas que são muito interessantes. Você já deve ter ouvido falar, que é a síndrome de Turner e a síndrome de Edwards. A gente vai entender mais ou menos como é que acontecem essas síndromes e quais são as principais consequências dela no organismo das pessoas que são acometidas por ela, certo? Então vamos lá. Começando com a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela foi descoberta em 1938 por Henry Turner, por isso foi adquirido o nome dele para um dos motivos pelo qual foi adquirido o nome dele para síndrome. É uma síndrome que acomete somente mulheres e é causada pelo cromossomo X ausente ou parcialmente ausente. Então, como vocês podem ver ali, circulado de vermelho, a gente tem o cromossomo X ausente, certo? A gente só tem uma parte do cromossomo. Então, é isso que causa essa síndrome. E a gente vai para algumas características principais a respeito da síndrome de Turner. Quais são as consequências dessa falta desse cromossomo nas mulheres, no caso, né? E aí a gente tem algumas informações. A síndrome de Turner é uma síndrome rara, acontecendo em aproximadamente 1 a cada 2.000 nascidos vivos. As principais características dessa síndrome são baixa estatura, a pessoa sempre vai ter uma estatura em média de 1,5 m, ela pode talvez nem chegar a ser algo a mais que isso, nem na vida adulta. Excesso de pele no pescoço, tem algumas pessoas que inclusive fazem cirurgias, né, para tirar o excesso de pele. O pescoço alado, unido aos ombros, linha de implantação do couro cabeludo na parte baixa da nuca aqui, pálpebras caídas, tórax largo com mamilos separados, muitas saliências cobertas por pelos escuros sobre a pele, atraso na puberdade, podendo não haver menstruação, mamas, vagina e lábios vaginais sempre imaturos, ovários sem óvulos em desenvolvimento, alterações cardiovasculares, defeitos renais, pequenos hemangiomas que correspondem ao crescimento de vasos sanguíneos. Então, muitas pessoas que são acometidas, muitas mulheres que são acometidas por essa síndrome, elas acabam fazendo algumas cirurgias corretivas, quando eles possuem problemas renais ou no coração, eles fazem a utilização de medicamentos controlados para poder corrigir ou melhorar esses problemas. Então, basicamente, essas deformações, elas muitas das vezes elas não têm como ser corrigidas, mas há um esforço por parte das pessoas que querem ajudar as pessoas que sofrem com essa síndrome para que elas possam se sentir o mais normal possível e não ter tantos problemas de saúde, né? Então a gente entende mais ou menos a síndrome de Turner assim, é uma doença causada, uma síndrome causada principalmente por causa da ausência ou ausência total ou parcial do cromossomo X no cariótipo, e causando todas essas características e essas consequências que a gente consegue ver aqui nesse slide. Então, basicamente, essa é a síndrome de Turner, certo? Lhes apresento. E aí a gente vai partir para a próxima síndrome, que é a síndrome de Edwards, a síndrome de Edwards. Também chamada de trissomia 18, do 18, um nome científico que se deve à existência de um cromossomo extra no cromossomo 18, né, um cromossomo extra. E acomete a cada 5.000 bebês nascidos vivos. Algumas das implicações da síndrome são extremamente graves e, portanto, comprometem seriamente o desenvolvimento do bebê, mantendo a sua expectativa de vida muito baixa. Aqui, como a gente pode ver na imagem abaixo, onde está de laranjinha o cromossomo 18, a gente consegue ver que tem 3, ou seja, tem um a mais, né, digamos assim. Então, basicamente, é isso que causa as consequências dessa trissomia, que causa essa síndrome. E a gente vai ver agora as características dessa síndrome. A gente já consegue ver aqui nesse slide que acomete principalmente bebês, comprometendo o desenvolvimento deles. Ou seja, boa parte das crianças que são acometidas por essa síndrome, eles não passam da fase do estágio infantil.
né, da infância, da primeira infância. Então, a gente vai ver algumas características, principalmente em crianças, né? E aí a gente tem aqui, os portadores apresentam retardo físico e emocional e mental, defeitos cardíacos, o crânio ele pode ser alongado na região occipital, que é essa região aqui de trás, como vocês podem ver nas imagens. O pavilhão das orelhas é dismórfico, com poucos sulcos, a boca é pequena e triangular, a grande distância entre os mamilos, ou seja, os mamilos são bem separados, os genitais externos são anômalos, sofrendo várias deformidades. O dedo indicador é maior do que os outros dedos e flexionado sobre o dedo médio. Os pés têm as plantas arqueadas. As unhas costumam ser hipoplásticas e atrofiadas. E a morte ocorre, em geral, antes da primeira infância, aos 3 ou 4 meses de idade. Pode ser protelada há quase 2 anos, até a idade de 2 anos. Então, é uma síndrome com consequências gravíssimas, como a gente pode observar aqui, e há registros dela desde 1938 ou 1960, e ela é uma síndrome que é causada pela trissomia do cromossomo 18, certo? E ela possui essas características, esses principais danos causados pela síndrome, como a gente pode observar na imagem ao lado, as deformidades ósseas, as deformidades tanto no crânio quanto nas mãos e nos ossos das pernas, etc. Certo? Agora, para a gente conseguir sentir a emoção, de certa forma, desses problemas, eu compus uma poesia, que eu vou recitar para vocês essa poesia, falando de uma forma emotiva, tá? A respeito dessas duas síndromes e como a gente pode entender também as características delas, certo? Então eu vou recitar para vocês essa poesia agora. Síndrome de Turner, não confunda não, monossomia do cromossomo X afetando a perfeição. Sabe o que é? Sabe para quem é? Não, não é para quem quer. É uma síndrome genética que acomete só mulher. Síndrome rara que o crescimento para, que faz com que o que deveria ser são vire deformação. Ó cromossomo X, tu que me faltastes, ditando o tamanho do meu pescoço, estatura e todo o resto que desequilibrastes. Mas não é só tu. De Turner para Edwards, síndrome de Edwards. Tu que é 3, de um que se meteu, trissômico se fez. Cromossomo 18, por que tão guloso? 2 não bastava e mais uma vítima formava. Crianças e bebês têm o desenvolvimento interrompido e expectativa de vida baixa por causa de um cromossomo intrometido. O pescoço curto e problemas no coração são algumas consequências causadas por essa alteração. Por fim, me despeço e agradeço a todos pela atenção. Síndrome de Turner e Edwards, apresentadas com emoção. E essa foi a poesia que eu recitei para vocês, eu compus essa poesia. Essas são algumas só das minhas referências. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu espero que vocês tenham conseguido entender a respeito dessas duas síndromes, mesmo que não seja de forma mais aprofundada, mas entender que ela é causada por uma alteração genética, em quais cromossomos são essas alterações, e ter sempre a consciência que elas acontecem de fato, que é muito importante a gente entender e reconhecer que esses problemas existem realmente. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado bastante, e até a próxima. Tchau!